No dia mais claro, na noite mais densa, o mal sucumbirá ante a minha presença, e todos aqueles que veneram o mal hão de penar, quando a luz do Lanterna Verde enfrentar. Se vocês conhecem essa rima, esse poema, vocês sabem que esse é o juramento dos Lanternas Verdes, uma tropa de policiais intergalácticos existentes no universo da DC, que tem a sua base central no planeta Oa, onde tem os guardiões, que são aqueles pequenos seres ali. Mas você sabe qual realmente é o nível de poder de uma lanterna verde? O qual poderoso pode se tornar uma lanterna verde? E quais são as capacidades que o anel de poder concede a seu usuário? E quais são os limites dessas capacidades? Talvez você não tenha noção. Porque muita gente imagina que o Lanterna Verde é poderoso, sim, mas não tem a real dimensão do nível de poder que tem o Lanterna Verde. E é isso que eu vou descrever para vocês no vídeo de hoje. Como eu disse, os Lanternas Verdes são mais do que patrulheiros intergalácticos, né? São patrulheiros intergalácticos que os anéis escolhem, né? Ou mandam os anéis aos seus portadores, que usam a força de vontade como principal fonte de poder. Isso mesmo. A força de vontade do usuário é a principal fonte de poder. E guarda essa informação porque ela vai ser muito útil ao longo desse vídeo. Mas quais são as capacidades de uma lanterna verde? Bem, basicamente, as capacidades padrão de uma lanterna verde são criar construtos de energia sólida, emitir rajadas de energia muito poderosas, é, criar campos de força que os protejam de danos ou ataques, ter um voo supersônico. E para quem não entende qual a velocidade de um voo supersônico, ou seja, alguém que atinge uma capacidade de voo supersônico, se move a 12.224 km por segundo, ou seja, é rápido pra caramba. Então a velocidade de voo deles é bem rápida. O voo supersônico, rajadas de energia, como eu disse, tradução universal, já que o anel atua como um tradutor universal de línguas, né? Fazendo com que, mesmo se você interagir com aliens, você consiga entender o idioma deles e eles consigam entender o que você está falando. O anel também concede ao usuário resistência e força aprimorada, além de uma taxa de cura acelerada, de acordo com a espécie, né? Uma taxa de cura acelerada para o padrão humano pode ser uma taxa de cura acelerada diferente para o padrão da espécie, do que o Kilowog, por exemplo. Dito isso, agora vamos às limitações. O que o anel de lanterna verde não pode fazer. A primeira e mais clara limitação dos lanternas verdes é o não uso de força letal. A regra principal de OU é não matar. Então, em raras ocasiões, os lanternas verdes foram autorizados a matar seus inimigos. Mas, na maioria das vezes, eles são proibidos de matar. O anel tem essa restrição. Ele sempre preserva a vida dos indivíduos. Não só de seu usuário, mas também dos inimigos de seu usuário. A preservação de vida é uma das diretrizes do anel. Então, não depende muito do usuário, sim uma regra de OA. Outra limitação que o anel também tem é o fato de ele ter que ser carregado. Ele tem uma bateria, né? Cada personagem ali, cada lanterna verde, tem uma bateria pessoal que é conectada à bateria central de OA. E quando o seu anel descarrega, você tem que carregá-lo como um celular na tomada, por exemplo. Um exemplo simples, para ficar fácil de entender. Como um celular na tomada. Então a primeira restrição é não matar. A segunda restrição é você tem que carregar o anel. Essa é a segunda restrição. Então, essas são as duas únicas restrições que o anel tem. Peraí, mas você está me dizendo sério? O anel dá esse tanto de coisa e só tem duas restrições? Bem, restrições e limitações do anel propriamente dito são só essas duas. Existem outras restrições, mas aí é muito dependente do usuário. Eu vou explicar isso melhor. A outra limitação que o anel tem é o seu usuário. Mas como assim o usuário, João? Eu vou explicar. Eu vou explicar como é que o usuário pode afetar o anel. Suponhamos que o estado mental de seu usuário não esteja muito bom. Por exemplo, se o cara estiver com medo, o anel pode não reagir muito bem. Se o cara estiver com medo de usar o anel pode não reagir muito bem e os construtos não ficarem muito bem feitos. O medo é digamos assim, uma antítese da força de vontade. Então, medo é uma fraqueza. Atrapalha o desempenho do anel. Tanto que a tropa dos Lanterna Amarelo, que é a tropa Sinestro, tem as rajadas de anel amarelo que prejudicam muito os Lanternas Verdes, porque são sua tropa de antítese, ou seja,
seu completo oposto. Como os portadores usam a força de vontade como principal centro, se eles também não tiverem muito afim de fazer aquilo, se eles não acreditarem nos ideais daquilo, os construtos também não saem muito bem. Né? Vamos supor que você esteja tendo uma crise de ansiedade. Você está tendo uma crise de ansiedade e você é uma lanterna verde. Dificilmente você vai conseguir usar o poder do anel, porque a ansiedade não vai deixar você manipular a força do anel. Então, mesmo que o anel seja muito poderoso, você, por estar em crise de ansiedade, não conseguiria mantê-lo. Suponhamos que você tenha TDAH, né? O transtorno de déficit de atenção. Muito dificilmente você vai conseguir manter a sua concentração para manter um campo de força contra os golpes do Superman, por exemplo. É um exemplo. Então, se você for um lanterna verde e ter TDAH, dificilmente você vai conseguir usar o poder do anel por causa da sua falta de atenção. Porque manter os construtos na forma sólida requerem concentração do usuário. Então, depende muito do usuário essa segunda fraqueza do anel, já que não é uma regra de OA, mas sim depende do seu portador. Se o portador estiver com medo, se o portador estiver ansioso, se o portador não estiver concentrado, né, naquilo que está fazendo, se estiver pensando em outra coisa, a construção que você criou pode se partir muito facilmente, ou a rajada que você criou para mandar para o seu inimigo pode ser incrivelmente fraca, porque você não tinha concentração ou determinação suficiente. Basicamente, você pode criar o que quiser com o anel, e por incrível que pareça, a Oa descobriu que os humanos são incrivelmente aptos em manipular o anel de lanterna verde. Exemplos clássicos são Guy Gardner, John Stewart, Hal Jordan. Também temos a Jessica, que é uma lanterna verde do sexo feminino. E tem outros que eu não vou lembrar o nome agora. Mas eu coloquei na tela aí, caso você os conheça. A questão aqui é que os seres humanos são muitos na tropa de lanterna verde. Na raça do Kilowog só tem o Kilowog, por exemplo. Entendeu? É muito difícil você encontrar uma raça como a dos seres humanos que é tão adaptável e aprende tão bem a lidar com essa poderosa arma que é o Anel de Lanterna Verde. Porque sim, é uma incrível e poderosa arma que ao longo desse vídeo você vai entender o porquê que eu estou chamando ela de tão forte assim. Lembra que eu falei para vocês que um dos contrapontos dos Lanterna Verde é o medo? Por isso que o plano de contingência do Batman contra o Lanterna Verde envolve o gás de espantalho, que é justamente o gás do medo, para enfraquecer a determinação de uma Lanterna Verde. Porque um Lanterna Verde determinado, meu amigo, ele pode fazer muita coisa. Os construtos dos Lanterna Verde dependem exclusivamente da sua força de vontade e concentração. Quanto mais concentrados os Lanterna Verde estão e mais determinados naquilo que estão fazendo, mais poderosos se tornam seus construtos, mais poderosos se tornam seus escudos ou as suas rajadas de energia. Para você ter ideia, os Lanternas Verdes que têm mais feitos notórios nesse tipo de quesito são Hal Jordan e John Stewart. Os construtos do John Stewart são os construtos mais resistentes possíveis, porque ele já foi militar e ele tem um diploma de engenheiro, então ele sabe literalmente como imaginar peça por peça de alguns construtos. Então o diploma de engenharia dele ajuda ele na hora de imaginar as peças com maior precisão, dando a ele os construtos mais poderosos da tropa dos Lanternas Verdes. Isso sem contar a determinação absurda que o John Stewart tem também. Mas um cara que é abissal, né, que é muito mais poderoso no contexto não, abissal não, colossal, né? Que seria colossal no contexto de força, de vontade, seria o nosso amigo Hal Jordan, que demonstrou feitos ainda maiores. E isso sem um diploma, né? Ele não precisou de um diploma de engenharia para fazer isso. Por exemplo, Hal Jordan foi o único Lanterna Verde que conseguiu burlar a lei de não matar. Isso mesmo, Hal Jordan conseguiu fazer com que o anel deixasse de preservar vidas. Quando ele deu uma ordem com tanta força de vontade para o anel matar um certo indivíduo, que o anel não conseguiu recusar. O anel simplesmente matou, atirou para matar. Ele disparou uma rajada no coração de um indivíduo e simplesmente o matou, contrariando a ordem de Oa. Né? O anel contrariou a ordem de Oa de preservar a vida de todo ser e acabou matando por ordem do Hal Jordan. Isso porque o Hal Jordan tinha uma força de vontade tão absurda que ele conseguiu subjugar uma ordem da programação do anel dada por Oa.
Isso é uma força de vontade grande o suficiente. E ele também é capaz de peidar seres muito poderosos. Por exemplo, qualquer lanterna verde, sem exceção, pode sobreviver ali a golpes do Superman, por exemplo, com carga total, tá? Com força total. Que com a determinação certa, poderiam até subjugar o kryptoniano, tá? Com determinação, assim, com força de vontade certa, poderiam subjugar o kryptoniano. Por quê? Porque, como eu disse, os construtos dependem de duas coisas: imaginação e força de vontade. Então, se você imaginar com muita força de vontade que a corrente que amarra o Superman é inquebrável e ficar literalmente reforçando isso no seu pensamento, não importa o quanto o Superman faça força, a corrente não vai se partir. Mas você tem que manter um nível de concentração muito grande. Então, de novo, depende da concentração do indivíduo e também de seu nível de imaginação. O anel é limitado apenas à sua imaginação e ao seu nível de concentração, nada mais. Em um HQ, que eu não vou lembrar o nome agora, eu devia ter trago isso no roteiro para vocês, mas foi um esquecimento. Esse cara aqui, o Hal Jordan, conseguiu criar um campo de força, isso mesmo, só o Hal Jordan, um único lanterna verde, que envolvesse um planeta, isso mesmo, um planeta, e segurou ataques, né, de mísseis ali, de ogivas ali, naquele campo de força. Sozinho, é ele, sem nenhuma ajuda de outro Lanterna Verde ou de outro herói. E com a determinação dele, tornou aquele campo de força tão impenetrável que as ogivas que bateram ali, que aqueles ataques que bateram ali, não surtiram efeito. Né? Foram anulados pelo campo de força. Outro ponto aqui é que quem viu o Liga da Justiça Sem Limites lembra de quando aquele Amazo, aquela versão hiperpoderosa do Amazo, removeu Oa do caminho? Vocês lembram disso? Um grupo de lanternas verdes que não estava em Oa desceu atrás do Amazo e apontou seus anéis carregados para o Amazo. E disseram que se disparassem a queima-roupa, não só matariam o Amazo, provavelmente, como destruiriam metade do planeta Terra. Pera aí, deixa eu ver se vocês entenderam. Eram mais ou menos um grupinho de lanternas, como está na imagem aí. Não eram muitos, não. Eram 5 a 6 lanternas verdes que estavam fora de Oa. O Amazo daquela versão é hiperpoderoso, então ele meio que teleportou Oa para outro lugar. Mas eles acharam que Oa tinha sido destruída. Então eles desceram até lá e ameaçaram destruir o Amazo com seus tiros de lanterna verde, com a carga restante dos anéis que tinha. Só que eram 6, 7 caras. E mesmo assim, se 6, 7 caras tivessem disparado contra o Amazo a queima-roupa, não só correria um risco grande de desintegrar o Amazo, talvez ele sobrevivesse, mas o ponto é que levaria metade do planeta embora. Isso mesmo. 6 lanternas verdes disparando num único ponto criaria uma explosão suficiente para dizimar metade do planeta Terra. Outro ponto que talvez nem os Guardiões tivessem pensado, mas eu pensei. Vocês já notaram uma coisa que eu falei com vocês? Que a limitação dos Lanterna Verde depende muito da imaginação deles. Por exemplo, eles criam o que eles imaginam. E quanto mais forte for essa imaginação e uma determinação de enxergar aquela coisa, mais fácil de ficar um construto sólido. Então pensa um anel de lanterna verde na mão de uma criança ou de um adolescente, principalmente uma criança, porque crianças são altamente imaginativas. Então o anel se tornaria ainda mais poderoso, porque crianças são altamente imaginativas. Então ela seria muito mais poderosa, porque a capacidade de imaginação de um adulto é muito pequena em relação à capacidade de imaginação de uma criança. Uma criança imagina milhares de coisas num dia, milhares de brincadeiras. Agora pensa uma criança com capacidade para fazer essas imaginações virarem construtos reais na frente dela. Isso seria muito top. Eu queria muito ver uma história alternativa um dia em que um anel de lanterna verde escolhesse um adolescente ou uma criança, sei lá, de uns 13 anos, de uns 14, que eu considero pré-adolescente já. E para mim ver como é que seria os construtos de um pré-adolescente, uma coisa mais, sabe, que a imaginação está mais aflorada. Porque um adulto, querendo ou não, ele pode ter mais determinação, mais força de vontade, mas a imaginação de um adulto é menor. Então tá aí um contraponto. Agora, em resumo do vídeo inteiro, é importante mencionar que os lanternas verdes não são imparáveis. Com concentração
e força de vontade, sim, eles são potencialmente imparáveis, porque praticamente nada pode detê-los. Mas eles não são imparáveis. Várias vezes Lanternas Verdes foram derrotados com certa facilidade até. Se eles forem pegos de surpresa, se eles não tiverem concentração suficiente, se eles estiverem com medo, se eles estiverem inseguros, se eles não tiverem imaginação suficiente para imaginar aquilo, se eles estiverem, enfim, em diversas situações, os anéis de Lanterna Verde se tornam ineficazes, mas na determinação certa e na imaginação certa, os anéis de Lanterna Verde se tornam imparáveis. Tão imparáveis que poderiam subjugar seres como Superman e Shazam. No caso do Shazam, com alguma dificuldade, já que os anéis de Lanterna Verde possuem sim uma vulnerabilidade à magia. Mas ainda assim seria possível. Bom, galera, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus e até amanhã. O potencial dos Lanterna Verde é de fato ilimitado. Mas é claro que o roteiro tem que criar algumas interfaces ali, né? Alguns meios, alguns subterfúgios, para que não sejam completamente invulneráveis, né? Ou indestrutíveis. Mas sim, eles têm muito poder. Um único anelzinho no dedo de um cara pode literalmente destruir metade de um planeta. Então, sim, eles têm poder demais. E muita gente não tem noção da capacidade de uma lanterna verde. Eu espero que esse vídeo tenha sido informativo para vocês. Fiquem com Deus e até amanhã.